Nono estudo dos grupos de crescimento. Milagres ao longo do caminho. Pastor Aloísio de Moraes. Texto: Marcos 16, versos 15 a 20. Não podemos permitir que a grande comissão que nos confiou Jesus de irmos pregar o Evangelho por toda parte se transforme em nossa grande omissão. Em Marcos 16, 20 encontramos que "E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam." Deus nos chama a fazermos uma jornada maravilhosa, vivendo uma aventura extraordinária, que é pregarmos o Evangelho. Algo que os anjos desejariam fazer e não podem, porque essa honra foi dada a nós. Já foi dito que nessa melodia celestial, onde os anjos dão agudos e perfeitas notas de louvor, há notas tão graves que só nós, os homens salvos por Cristo, podemos entoar. Temos que ir por esse caminho sobremodo excelente, caminho do amor, da obediência ao Senhor, pregando a palavra que Ele nos ordenou que pregássemos. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, como diz o texto, Ele coopera conosco e confirma a palavra por meio de sinais, de milagres, milagres que acontecem ao longo do caminho. Somos seguidos pelo manifestar sobrenatural. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como crerão se não houver quem pregue? Mas se pregarmos, terão fé, e onde há fé, logo haverá milagres. Deus assim enche de milagres o nosso caminho. É verdade que todos, por causa de Cristo, da salvação, temos um destino maravilhoso de glória, mas também temos um caminho sobremodo excelente para chegarmos lá, ao longo do qual Deus, por meio de milagres, de sinais, de prodígios e de maravilhas, manifestará o seu poder. A Deus seja a glória. Sempre ao longo do caminho, Deus faz coisas maravilhosas. Milagres aconteceram porque Ele está conosco e coopera conosco. Havia uma terra prometida, terra que mana leite e mel. Mas ao longo do caminho foram guiados pelas colunas de fogo e nuvem. O mar se abriu e o povo passou. As águas amargas se tornaram doces. O maná caiu do céu. Da rocha jorrou água. As vestes e os calçados não se gastaram. As tábuas da lei foram dadas, a vara de Arão floresceu e deu fruto. Este foi um caminho de milagres. Havia sempre milagres ao longo do caminho. Enquanto andamos com Deus, Ele tem um modo maravilhoso de se revelar a nós. As coisas acontecem ao longo do caminho. Como é importante o que Deus faz em nossas vidas ao longo da nossa trajetória. Não importando quão grandes sejam as lutas, devemos avançar nesse caminho com o Senhor, que sempre nos conduz em triunfo. Este caminho nos dará experiência. A tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5, versos 3 e 4. Os que têm esperança esperam no Senhor, e os que esperam no Senhor voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, 31. Nós chegaremos ao final do caminho e perceberemos que nessa jornada de fé foi a mão de Deus que nos trouxe e não os nossos pés. Veremos como Eliseu viu que Elias o ensinava ao longo do caminho e que o Senhor também nos ensina ao longo do caminho. Somos seus discípulos, aqueles que o seguem ao longo do caminho. Seguimos ao Mestre, a Jesus, e onde Jesus está, os milagres acontecem. Como discípulos, estaremos com Jesus e andaremos com Ele. Sentaremos com Ele, dormiremos com Ele. Estaremos sempre com Jesus até pensarmos como Ele, sentirmos como Ele, falarmos como Ele e agirmos como Ele. Seremos transformados à imagem e semelhança do Senhor, e isto de vitória em vitória e de glória em glória. Tudo acontecerá ao longo do caminho. Esse caminho é maravilhoso porque Ele está conosco.
Quanto mais próximos estivermos do Senhor Jesus, mais o inimigo estará intimidado diante de nós por causa daquele que está conosco, por causa da presença de Jesus. Porque Ele é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que Ele iniciou, Ele terminará. A boa obra que Ele começou, Ele a completará. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A porta que Ele abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre. Homens que andaram com Deus. O homem de Deus, o profeta, tem uma lealdade feroz para com Ele. Eles têm uma paixão pelo Senhor e um coração quebrantado por uma nação perdida. Os profetas vivem com Deus até eles verem como Deus vê, até amarem como Deus ama, e mesmo se irarem como Deus. Eles têm a mesma ira santa e a mesma misericórdia, porque eles foram transformados enquanto andavam com Deus pelo caminho. Como os discípulos no caminho de Emaús, o nosso coração arde enquanto ele nos expõe as Escrituras, quando falava conosco pelo caminho. Como com os discípulos no caminho de Emaús, entenderemos que tudo muda quando Ele está conosco. O caminho se torna um caminho de revelação, um caminho de encontros com Deus, um caminho de transformações radicais, como Saulo sendo transformado em Paulo, um caminho de milagres. Os discípulos o constrangeram ao entrar com eles, a sentar com eles, a comer com eles. Coisas simples e comuns feitas de uma forma extraordinária. Eram coisas normais que, pela presença de Jesus, se tornaram em coisas miraculosas que aconteceram ao longo do caminho. Deus está conosco. Deus irá conosco. Jesus está conosco. Ele irá conosco e por isso milagres irão acontecer ao longo do caminho.